Então, pessoal, hoje é o nosso quarto encontro aí, né? Para quem está fazendo o módulo 3 e módulo 4. Então, os guerreiros aí estão me ouvindo por todo esse tempo. Como falei nas outras, né? Então, às vezes tem gente que não participou das anteriores. Fiquem à vontade para se utilizar do chat, tá bom? Estou com o chat aberto aqui no cantinho da tela. É, Se quiser fazer qualquer pergunta, qualquer colocação, pessoal, sem grandes protocolos, tudo bem? Abram o microfone, pedem a palavra e aí façam as perguntas, as colocações que vocês acharem pertinente, tá? De qualquer forma, eu sei que vocês vão continuar aí na jornada de estudos até a prova, e aí eu já queria aqui de antemão deixar aberto lá o grupo do WhatsApp, né, do mundo financeiro, tá? Então, pô, surgiu dúvida, manda lá no grupo, né? A gente faz questão de responder aí, tem um uma colaboração bem bacana lá no grupo. Essa semana acho que alguém mandou mensagem perguntando da aplicabilidade ali do PGBL, né, sobre os bônus e tal. E aí, como eu falei para vocês, né, tem alguns itens que eles se misturam dentro da prova, né? Então, é um tema prioritariamente do módulo 3, mas que conversa muito com o módulo 5, que é o fiscal, que quem ministra é o professor Cláudio, né? E aí o professor Cláudio acabou sanando ali a dúvida do colega, enfim. Então, fiquem à vontade para usar o grupo. Eu costumo dizer que o grupo é aquela conversa na sala de aula, né, sentado ali um do lado do outro, que acaba não acontecendo mais, porque a maioria dos cursos são online, né, são à distância mesmo, tá bom? Então, a gente terminou a última aula falando aqui, né, da parte da diferença dos seguros, né, do seguro saúde, do seguro e do plano de saúde, tá? E aí a gente vai entrar para falar do seguro de responsabilidade civil. Praticamente nos últimos 4, 5 exames, pelo menos, caiu uma pergunta abordando essa questão aqui da responsabilidade civil, tá, pessoal? Então fiquem atentos, né? É um tema que, ao meu ver, é relativamente simples, né? E aí você vai entender ali qual que é a aplicabilidade e tal, né? Então, a gente vai fazer até exercício hoje que vai falar desse tema aqui de responsabilidade civil, né? Mas, basicamente, o que, que é esse seguro, tá? Vamos pensar que eu sou um médico, tá? E eu sou um cirurgião, e por mais que eu seja preparado, que eu estude, que eu me atualize, tem um risco da minha profissão, tem um risco ali da minha atuação, na verdade. Então, o que que acontece? Aí agora melhorou aqui. O médico, ele vai lá e ele contrata um seguro, por quê? Caso aconteça alguma coisa, caso é, ele cometa alguma falha, né? Óbvio, voltando ali sempre para o ponto básico do seguro, né? Não pode ser premeditado, não pode ser pelo uso da má fé, mas um cirurgião pode cometer falhas, na é verdade? Assim como na nossa atividade, a gente pode cometer falhas também. E aí cada atividade acaba incrementando riscos maiores ou menores, né? Então ele vai lá, o cirurgião, e ele faz uma contratação de um seguro de responsabilidade civil profissional. Se ele tomar um processo de uma família por causa de alguma sequela oriunda de uma cirurgia, por exemplo, aí ele está resguardado até aquele devido valor, tá? E aí você tem alguns tipos, né? Então, responsabilidade civil para riscos ambientais, geralmente quem vai contratar isso aqui são as fábricas, as grandes empresas. Responsabilidade civil de diretores e administradores, né? Tem até uma polêmica, eu participo de uns grupos, de alguns fóruns sobre o tema, né? Seguros. E aí os diretores lá, né, os administradores da Americanas tinham esse seguro, né? E aí você fala, pô, faz sentido, né? Porque a Americanas está tomando um processo, né? E para entender ali exatamente o que aconteceu. E aí o seguro visa cobrir, né, possíveis danos causados à sociedade,
né? É a responsabilidade civil de forma geral, é um seguro relativamente amplo, né? Mas sempre que caracterizar por trás má fé, dolo, e aí quando a gente olha para o caso da Americanas, eles têm lá, por exemplo, né, o que está se caracterizando é uma fraude contábil. Se é uma fraude, não vai ser coberto, né? Então não vai ter o direito ali à cobertura. Então fiquem atentos aí à responsabilidade civil, a gente vai abordar ela ainda mais no simulado para vocês levarem esse ponto lá na prova, tá bom? Seguro rural, tá? É, na prova anterior, o pessoal comentou que caiu uma pergunta de seguro rural, e aí eles entraram ali, né, num tema é, um pouco mais, como que eu posso dizer? Com uma cara de pegadinha, né? Acho que a Carlos Chagas tem um pouco disso, enfim. Eu particularmente não gosto muito, mas a gente precisa aprender a lidar e caminhar com a prova, né? E aí, qual que é o racional básico do seguro rural, tá? Vamos pensar assim, eu sou um produtor rural, tá aparecendo aqui o nome do Leandro. Então, Leandro é um mega produtor rural e eu sou o cara do banco. E aí o Leandro, como mega produtor rural, ele vai se utilizar do que tiver de financiamento possível, né? Porque o produtor rural consegue se financiar muito barato. Então, mesmo que o Leandro não precise de capital, ele vai falar, pô, peraí, eu tenho um dinheiro mais barato do que a taxa de juros. Então, no mínimo, eu pego esse dinheiro, continuo rodando a minha produção com o meu capital próprio, mas eu pego esse dinheiro a, sei lá, 9 e aplico a Selic, que está me dando em torno de 13, e eu ganho uma diferença aqui. No mínimo, ele vai fazer isso, essa operação, Leandro. E aí o Leandro vai lá e ele faz, por exemplo, um seguro pecuário. Então, ele é um produtor do setor da pecuária e tal, um grande produtor, e beleza. E aí, o que acontece? Tem alguns riscos nessa operação, não é verdade? E aí, aqui a gente está falando de riscos. Quais riscos estarão cobertos, tá? Se vocês quiserem decorar, tem uma lista lá no site da SUSEP de todos os riscos cobertos. É, decorar não é o caminho, porque é um tema, vocês têm mil coisas para levar na cabeça, né? Então, acho que entender o racional faz mais sentido, né? E aí, a prova, no exame anterior, ela trouxe lá que tinha tido praga, né? Na plantação ali e tal. E aí, o que acontece? Então, no caso, não era pecuária, era agrícola, né? Mas, enfim, aí tinha tido praga, né? É, quando a gente vai entender ali por trás, né? Sempre que a gente for pensar, e aí aqui para qualquer seguro, tá, pessoal? Vamos pensar assim, ó. Eu vou pagar um seguro para o Vladimir. Eu vou pagar um seguro para ele desde que ele não tenha sido negligente, ele não tenha deixado de seguir as regras, as normas e assim por diante. Então, quando você fala de praga, né? A praga ela vai chegar e ela vai se instalar quando você não tem o cuidado necessário, tudo bem? Então esse produtor ele foi negligente, tá? E aí no caso não estaria coberto, tá? Mas por exemplo, indo ali no agrícola, que foi o que eles usaram na prova, vamos pensar que eu sou um produtor de tomate, né? E aí, por causa do El Niño e de todas essas questões climáticas que a gente vem vivendo, choveu 10 vezes mais do que costuma chover na região e toda a produção foi perdida, tá? Isso independe da minha atuação. Eu posso ser o melhor produtor agrícola, o mais cuidadoso ali com todos os processos, com tudo, independe, tá? Então fica aqui esse ponto, né? O seguro rural, de forma geral, ele é contratado para garantir uma operação de crédito, tá? Porque o banco empresta dinheiro muito barato, tem plano safra, tem algumas medidas do governo que são importantes para fomentar o agro na nossa economia. E aí, para eu deixar essa operação mais barata, em contrapartida, eu quero que, né? Eu quero que ela tenha uma garantia. Eu quero que a chance dela dar default, dela não ser paga, seja muito menor. Então aí eu vou lá do outro lado e eu coloco como obrigatoriedade ali a contratação de um seguro. Avançando aqui, pessoal, né, tem algumas é, características aí do seguro, né? Então, em grande parte do caso está ligado à operação de crédito. O produtor procura se alavancar, como exemplo que eu dei ali do Leandro, né? Então,
produtor rural é o cara que se financia mais barato no país, tá? A taxa de juros é muito baixa, é mais barato do que comprar casa, lá no Minha Casa Minha Vida. Então, o cara se financia, os caras tomam tudo que eles tiverem de margem, tá? E aí, por exemplo, se eu tiver ali a febre suína é como um Covid para as pessoas, né? Então não tem muito como a gente ter um controle, não é porque ele foi negligente, tá? Eu não sou o melhor amigo do Zoom, mas eu acho que o Leandro levantou a mão. Leandro, quer falar, meu querido? Fica à Boa. vontade. Professor, duas perguntas. A primeira pergunta, né, que você comentou sobre a praga, se houve negligência ou não do agricultor, vai passar por uma análise, eu acredito, né, pelo seguro, né, para analisar o que realmente aconteceu. E aí minha segunda pergunta é sobre essa linha de crédito que eles têm disponível. Eles precisam comprovar, tipo, algum projeto, eu vou, sei lá, vou começar a plantar cana-de-açúcar. E aí os caras levam o projeto lá para o banco liberar ou não? Só ele comprovar que ele é agricultor, ele já tem essa linha de crédito liberada. Legal. Vou na ordem, tá? Na primeira pergunta, sim, todo seguro, o produtor, o segurado no caso, né, que aí seria um produtor rural, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir um processo de sinistro. Ele vai falar, ó, tive problema na minha produção aqui, e aí vai lá um perito, né, fazer uma análise, e esse perito vai tentar ali, de alguma forma, comprovar se houve ou não imperícia dele, né, se ele foi ou não negligente. O que eu fiquei desconfortável um pouco com a pergunta que eu não fiz a prova, né, mas os alunos trouxeram e mais de um mandou lá no grupo, então o que eu fiquei desconfortável com a pergunta que teve na última prova é que ela não deixava clara essa negligência, tá, Leandro? No meu entendimento, ela deveria deixar claro para vocês tomarem ali a melhor decisão, tá? Então, a primeira pergunta, ou seja, todo seguro, né, quando você abre um sinistro, ele não é negado assim aleatoriamente, né? Tem toda uma parte técnica. Sempre que é aberto um sinistro, tá? E aí aqui, pessoal, qualquer seguro. Então, eu sou segurado, abri um sinistro, qualquer que seja. Esse sinistro fica registrado na SUSEP. E aí, se esse sinistro for pago, a seguradora vai alimentar essas informações na SUSEP. Se esse sinistro for negado, a seguradora vai alimentar essas informações na SUSEP. Isso ajuda demais o mercado, isso ajuda demais para que a gente tenha um mercado cada vez mais seguro e com preços melhores. Por quê? Se eu tiver um fraudador do mercado de seguros, vai ficar vinculado ao CPF dele um monte de tentativa de sinistro, né? E aí as seguradoras vão conseguir atuar melhor em relação a isso, tá? Então, você tem um controle da SUSEP, ou seja, se a seguradora negar meu pagamento e eu não ficar confortável com isso, eu vou lá e aciono a SUSEP para que a SUSEP intervenha, né? Então, esse registro sempre da SUSEP para os sinistros, tá? Na segunda parte, como que é essa liberação, né? Até alguns anos atrás, era algo muito mais rudimentar, tá, Leandro? E aí, quando eu falo rudimentar, era assim, o cara levava lá um documento. Eu trabalho na Asset do Banco do Brasil, sou funcionário de carreira do BB, então todo mundo que trabalha no Banco do Brasil entende um pouco de rural ou precisou em algum momento entender um pouco de rural, porque é o core do banco e tal, né? Então, a gente acaba se alimentando mais do que as outras instituições. Eu já trabalhei em banco privado, zero se falava de crédito rural. E aí lá, como que funciona? Até pouco tempo atrás, alguns anos, o cara levava lá o documento da propriedade e tal, ele falava, eu produzo tal coisa, ele assinava um termo, e aí aquilo validava ali, né, fazia um cálculo de área, quanto que ele conseguiria produzir. Então, se eu for produzir soja nessa área, eu consigo produzir X. Aí tem uma parte lá do engenheiro agrícola, né, do engenheiro responsável por essa questão, que vai calcular ali quanto que ele consegue produzir, e aí ele chega em quanto que você consegue liberar de crédito para ele. Hoje, né, a tecnologia ajuda a gente demais, né? Então, tem um sistema onde o cara contrata uma empresa e essa empresa vai fazer um mapeamento da área rural que ele tem. E aí ele manda esse documento para o banco joga num sistema e esse sistema vai ler toda aquela área. Tem uma questão de Google Earth lá envolvida e tal. Então ele vai ver, por exemplo, eu tenho uma área de 500 hectares. Só que esse sistema ele consegue ver que
300 hectares da minha área não são produtivos, porque eles são em declive, enfim, tem vários fatores que eles vão considerar lá, tá? Então, hoje isso já é muito melhor, faz com que esse crédito seja muito mais bem direcionado e muito mais saudável também, tá? Espero ter esclarecido aí, Leandro. Se não ficou claro, só me acionar aqui, tá bom, querido? Tá bom, obrigado. Você falou. Imagina, tamo junto. Bora lá, pessoal. Um outro seguro que a prova criou gosto de um tempo para cá, tá? E aí eu falo que é daquelas perguntas que, galera, fica atento que você não vai deixar passar esse ponto, tá? Que é o seguro empresarial. Por quê? Por que a prova passou a abordar muito isso, né? Então a gente participa de fóruns com Planejar em relação ao mundo financeiro, quem nos representa é o professor Felipe, né? E aí a prova, pô, o cara que demanda atendimento de um planejador financeiro, em muitas vezes ele é um empresário. E você não vai lá e, eu sou seu planejador financeiro, eu vou te atender só da pessoa física. Se o cara te fizer uma pergunta da jurídica, você não vai atender. Não é assim, né? Você vai planejar ali, vai conversar com o cara sobre tudo. E o seguro empresarial, ele tem algumas características parecidas com o seguro residencial. Ele cobre incêndio, queda de raio ou explosão, tá? Que são as coberturas básicas, né? E aí a gente vai até fazendo o simulado, mas tem uma cobertura que é fundamental aqui nesse negócio, que é a cobertura por lucros cessantes. Por quê? Se eu tiver uma casa e essa casa incendiar, eu recebo o valor, compro outra casa ou reconstruo minha casa, moro de aluguel em algum lugar. É uma logística que vai funcionar ali de certa forma. Se eu sou um empresário, eu tenho uma fábrica de calçados, por exemplo, e aí tem cola, né, tem materiais inflamáveis, pegou fogo. E aí eu recebo capital para cuidar ali, né, para resolver os problemas que eu tive na minha casa. Beleza. O ponto é que esse capital vai me ajudar a reconstruir a minha fábrica, né? Então vamos pensar que eu demore 3 meses para reconstruir a minha fábrica. É 3 meses que eu fico sem pagar salário de funcionário, sem pagar fornecedor, porque aí o meu caixa para, eu paro de produzir, né? E a cobertura de lucros cessantes, pessoal, é a cobertura que faz com que, em caso de sinistro, eu tenha a manutenção ali do meu fluxo de caixa, dos meus lucros, tá? Quando vai ser contratado esse tipo de seguro, a empresa tem que mandar imposto de renda, né, para a seguradora, para ela analisar, né, porque não é assim, eu faturo 500 mil e eu quero uma cobertura de lucro 60 de 1 milhão. Não precisa, o seguro é para cobrir uma perda, lembra? Então aqui é para cobrir essa perda, tá? E ao meu ver é uma cobertura fundamental. Se eu tiver um seguro empresarial e não tiver lucros cessantes, se eu tiver um sinistro, pegou fogo lá, precisei parar a fábrica. 3 meses um empresário quebra, né? Porque ele vai deixar de pagar, ele não vai conseguir entregar, aí ele vai tomar multa, ele não vai conseguir honrar as compras que ele fez, funcionário, CLT pesa bastante nessa operação, e aí a gente vai ver esse cara quebrar, tá? Então essa é uma cobertura fundamental, tá? Aí aqui tem um exemplo da cobertura de lucros cessantes, que é mais ou menos o que eu já expliquei para vocês aqui, tá? Mas fica disponível ali no material, quando vocês forem dar uma revisada, e no exercício a gente vai abordar isso também. Um outro seguro que é bem comum, né? Quem já comprou casa, possivelmente já fez alguma contratação desse tipo, né? Comprou casa financiada, né? Quem já conseguiu comprar lá direto ela à vista acabou não passando por essa situação, que é o seguro habitacional, tá? Vou fazer um paralelo com o seguro rural, tudo bem? A gente tem duas linhas de crédito extremamente baratas no Brasil. Quando eu falo baratas, em relação ao crédito normal, né, o crédito rotativo, que são as linhas para o agro. E aí por quê? Porque o agro pulveriza demais minha economia, é importante, enfim, tem todo um porquê ali econômico do agro. E eu tenho um gap habitacional. As pessoas não têm casa, certo? E aí eu tenho um gap habitacional, o que eu preciso? Apoiar as pessoas para comprarem casa. E aí eu tenho lá o sistema financeiro de habitação, tem também os programas, como era a Casa Verde e Amarela, e agora voltou a ser o programa que já era anterior do presidente Lula, que passou pela Dilma, agora me fugiu o Minha nome. Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, obrigado. Mas enfim, esses programas eles têm uma regra específica, eles são programas, né? O sistema financeiro de habitação ele é uma regra
que independe do governo. Não é que o governo vai atuar lá para você, ó, agora eu vou liberar tantas casas nesse lote. Não, não, é uma possibilidade. E aí como que eles amarram isso? Como que eu vou te liberar um crédito mais barato? Preciso ter uma garantia, por outro lado, muito boa, certo? Crédito mais barato tem que ter mais garantia. Né? Se eu for num banco hoje e falar, banco, eu tenho 100 mil reais investido com você, eu não quero resgatar meu dinheiro, eu quero pegar 100 mil. Aí ele vai falar, pô, tá beleza, né? Vou emprestar 100 mil para o cara, ele já deixou 100 mil de garantia aqui, eu vou conseguir uma taxa boa. Né? Então aqui o que, que eles fazem? Eles precisam mitigar o risco dessa operação. Então lembra, seguro habitacional, o objetivo dele é mitigar o risco da operação. Tá? Quando eu vou lá e financio uma casa. Então eu, Vladimir, fui lá com a minha esposa, a gente comprou uma casa e financiou. Quais são os dois grandes riscos? Tá? Os dois grandes riscos são que eu ou ela, né, os responsáveis financeiros, que a gente morra ou fique inválido, porque se eu morrer, quem vai pagar essa casa? E se os dois morrerem, quem vai pagar? Né? E, por outro lado, os danos físicos do imóvel. Então, aqui, pessoal, do seguro habitacional, o que é importante vocês lembrarem? Que ele cobre dois grandes riscos: morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel. Qual que é o racional? Morte e invalidez permanente, por quê? Vamos pensar, o gerador de renda da família é o único responsável financeiro, e aí essa pessoa morreu. E aí ficou lá, a esposa, por exemplo, era a responsável financeira e ela faleceu, e aí o marido não trabalhava, ficou o marido com os filhos. Esse marido não trabalha, não tem renda. Esses filhos também não têm renda. Acabaram de perder o gerador de renda da família, que era a mãe ali, a esposa. O que, que vai acontecer? Eles não vão ter onde morar, porque eles não vão conseguir pagar essa casa. Tirar essa família de lá é um baita problema. Então, nesse caso, eu quito a operação. E essa família tem pelo menos onde morar. Tá? Dano físico ao imóvel. Qualquer um de nós foi lá, comprou uma casa, financiou para realizar o sonho da casa própria. E aí a gente viu, e aí essa casa pegou fogo. Eu vou conseguir continuar pagando a operação de crédito e arrumar essa casa? Eu vou ter dinheiro suficiente? Não vou. O que é provável que eu faça? Abandone essa casa e vou morar em outro lugar. E o dinheiro é limitado das pessoas. Né? Então, lembra, seguro habitacional cobre esses dois pilares, os responsáveis financeiros e o bem. Tá? Pode falar, Leandro. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Esse caso aí do financiamento do imóvel, a esposa que trabalhava e o marido ficava em casa e morreu, quitou. Mas nessa possibilidade, o financiamento estaria só no nome da esposa? Ou se, tipo assim, se um financiamento é feito mulher e um homem, a esposa e o marido, se um deles morre, é quitado também ou quita só a parte, só os 50%, por exemplo, do financiamento? Legal. Tem dois pontos aqui, tá? Um é, eu e minha esposa, a gente resolveu comprar um imóvel junto. Esse imóvel é, pela lei, 50% de cada um. A gente é casado e tal, pela lei a gente está construindo junto, é 50% de cada um. Independente se ela vai pagar mais e eu menos, certo? É 50% de cada um. Na operação de crédito, quando você vai fazer o financiamento do imóvel, tem a comprovação de renda, tá? E aí, o seguro, ele vai cobrir de acordo com a comprovação de renda. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei ali da família, a mãe, a esposa, ela era a única geradora de renda. Então, ela compunha 100% da renda familiar. Logo, o seguro cobria a morte e invalidez dela. Tudo bem? O seguro visa proteger a operação de crédito. E para mim, aqui, a operação de crédito, o que é importante? Quem que é o responsável financeiro, né? Dentro lá da estrutura dessa família, cada um tinha suas obrigações e ela era quem trabalhava ali gerando renda, né? E fazendo o pagamento do financiamento, tá? Então tem que ter uma atenção quando a gente for comprar o nosso próprio imóvel ou apoiar os clientes, para que no contrato lá do financiamento fique bem certinho quanto que cada um gera de renda. Né? Por exemplo, o, a esposa gera 60% da renda familiar e o marido gera 40%. Se ela morrer, vai quitar 60%, se ele morrer, quita 40%. Tudo bem? Não, são coisas distintas. Uma coisa é lá no módulo 6, né, que o patrimônio e tal é 50% de cada um. Aqui a gente está falando de uma operação de crédito.
E aí a morte em validez permanente, eu vou ver em relação a quanto que eu considerei da renda dessa pessoa, tá? Tudo bem aqui, Leandro? Boa, obrigado, professor. Valeu. Imagina. Vladimir, Oi, Vladimir, então, grosso modo falando, se é na comprovação de crédito dela ela ficar responsável por 80% e o esposo 20%, ela faleceu. Obrigatoriamente quita os 80% e os 20% ele ainda precisa continuar pagando. Não tem liquidação total do contrato, é isso? perfeito, isso mesmo. Eu já tive o desprazer de ver um cliente que foi à agência bancária e aí tinha sido feito financiamento, ele e a esposa tinham comprovado renda, e aí a renda dele e a dela, os dois tinham uma renda elevada perto da dívida, né? E aí a renda dele era suficiente para honrar o crédito. E aí acabou que ali no sistema colocaram que ele era o único gerador de renda, né? O único responsável, né? E aí a esposa super jovem acabou falecendo. E aí não, aí enfim, ele foi para a justiça, não sei que fim que deu, mas inicialmente ele teve um desconforto, tá? Justamente porque não teve esse ajuste. Ah, mas ao longo do financiamento pode mudar esse fluxo? Com certeza, o financiamento é de longo prazo, né? A pessoa pode perder o emprego, a pessoa pode ser promovida, enfim. É, mas é o momento da concessão do crédito, tá? E aí, por isso que o banco ali pede todos os documentos e tal, e é importantíssimo colocar exatamente quanto que cada um vai ser responsável, tá bom? Para fechar aqui, pessoal, seguros no exterior. Posso ter um seguro no exterior? Posso sem problema nenhum, mas a SUSEP não vai me dar suporte algum, tá? Ou seja, é, tem uma lei que trata ali, né, que fala que é possível contratar seguro no exterior, né? Além dos que são obrigatórios, então às vezes eu vou importar uma mercadoria e aquele país fala que tem que contratar um seguro obrigatório, tá? Ou eu posso contratar os seguros que não são vendidos aqui no Brasil, tá? Nesses casos eu tenho apoio da SUSEP, ou seja, tudo que eu precisar contratar obrigatoriamente e tudo que não tiver disposto aqui, tá? Ah, eu vou comprar sei lá, um helicóptero e não tem nenhuma seguradora no Brasil que faz esse seguro, e aí tem uma seguradora americana que faz. Aí beleza, eu posso contratar e a SUSEP me apoia. Os seguros que tem no Brasil, uns anos atrás virou moda as pessoas quererem contratar seguro de vida no exterior, né? Você pode contratar? Pode, tá? A legislação, a regra fala que não é permitido, né? Mas você não vai ter nenhum problema, você contrata lá fora e tal, sem grandes percalços, tá? O ponto é que a SUSEP não vai te apoiar de forma alguma, até porque você teria o produto similar para ser vendido aqui no Brasil, tá? Seguro no exterior não tem histórico de prova, por mais que conste lá no programa, acho que é mais informativo aqui para vocês, tá bom? Alguma dúvida ficou aqui, pessoal? Estava módulo 3, acho que eu fui ajustar o material do módulo 3 para o 4, usei o slide como base. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum ponto? Senão a gente vai começar os exercícios. Legal aqui que são exercícios que têm menos cálculo, então a gente faz eles um pouquinho mais acelerado, a gente faz mais exercícios, inclusive, do que no módulo anterior. Não? Beleza. Quiserem fazer pergunta, como vocês têm feito aí ao longo desse tempo que a gente já está aqui, fiquem à vontade, tá? Então, bora lá, pessoal. Exercício 1. João possui um seguro de vida com capital segurado de R$ 200.000, pelo qual paga prêmio mensal de R$ 200, com vencimento todo dia 10. Ele deixou de pagar seu prêmio com vencimento em 10/3/2019 e faleceu 15/3/2019. Nesse caso, seus beneficiários receberão, tá? Se vocês quiserem mandar no chat aqui as alternativas que vocês acharem que são as corretas, tá bom, pessoal? Aí eu vou mencionando aqui. Tem uma regra geral para seguros em relação ao pagamento do prêmio, beleza? O segurado é o responsável pelo quê? Por pagar o prêmio e por abster-se de agravar o risco. Ou seja, enquanto segurado, eu preciso pagar para a seguradora e eu não devo potencializar o risco, certo? Simples assim. Não preciso fazer, devo fazer nada ilegal. E aí o seguro de vida tem uma exceção à regra,
né? Ou seja, no seguro de vida ele deve pagar, obviamente, como nos demais, mas no seguro de vida ele tem aquela exceção à regra que é a seguinte: eu posso, né, atrasar, né, até o terceiro prêmio eu estou coberto. Tá? Expliquei para vocês na aula anterior os motivos e tal. Então, nesse caso aqui, né, a pessoa faleceu dia 15/3 e ela estava com um prêmio atrasado do 10/3, né? Então, uma alternativa que as pessoas podem responder é a D, se elas não souberem ali, não lembrarem dessa regra, né? E a B, talvez, né, se não se atentar ali, que tem que abater os R$ 200. Mas a alternativa certa, como o pessoal gabaritou aí no chat, é a alternativa A, tá? Professor, Então ele vai receber os 200 mil, né, os beneficiários vão receber os 200 mil, com o desconto desses R$ 200, que era o quanto ele tinha de dívida ali, né, junto à seguradora. boa. Professor, tem uma dúvida. Bom dia, pode falar. Vamos lá, se na data do falecimento tivesse o mês 6, como que seria aí? Ele receberia zero ou assim, porque eu fico na dúvida em termos da falta do pagamento. São 3 meses, né? É, Beleza. Ela na parou de pagar no verdade, o 10. não pagamento do terceiro prêmio, tá, Bruno? É o Bruno que tá falando, né? Isso, isso. Porque se eu falar 3 meses, né? 10/3, aí a gente vai pensar 10/4, 10/5, 10/6, né? Tudo bem? Isso. E aí, na verdade, 10/6 já seria o quarto prêmio. Então, é o não pagamento do terceiro prêmio. Ó, ele não pagou 10/3. Se Uhum. ele não pagar 10/4, tá coberto ainda. 10/5 não pagou, a partir de 10/5 não tá coberto. Tá. Então, só para colocar ali uma pegadinha, 9/5, tá coberto ainda. Tá coberto. Boa. E aí, um outro ponto que a prova já mencionou anteriormente, tá? É assim, vamos pensar aqui que o caso do João, né? O João morreu dia 15/3 e ele deixou de pagar o prêmio de 10/3. E aí teve uma vez que a prova colocou assim, e seus beneficiários entraram em contato com a seguradora dia 15/10, quando o seguro já estava cancelado. Esse 15/10 não muda muita coisa, tudo bem? Né? Afinal, os beneficiários têm 36 meses para acionar a seguradora. Estão lembrados? Ó, titular, né? Lembra aquele que eu dou até o exemplo do que a pessoa teve uma doença grave, eu tenho 1 ano, né? E se a pessoa morrer, são 3 anos que os beneficiários têm. O que vai contar para efeito de pagamento ou não é a data do falecimento, né? Então, se eles vão entrar em contato dia 15/10, não passou 36 meses ainda, está tudo certo. Tá? O fato do seguro já estar cancelado lá na frente não é um problema. Afinal, o sinistro, ele aconteceu dia 15/3. Tá? Então, exercício 1, alternativa A aqui, pessoal. Bora lá, exercício 2. Uma empresa do setor de tecnologia está prestes a lançar uma nova fábrica inovadora. Para tal, esta deseja contratar um seguro. Após diversas cotações e um longo processo de negociação, houve um acordo com a seguradora ABC. O capital segurado é elevado, fazendo com que a seguradora... Então aqui, pessoal, vocês estão lembrados daquela parte de resseguro que a gente falou, né? A questão da reserva técnica que a seguradora precisa ter ali, o dinheiro guardado, né? Para guardar para resguardar, né, os possíveis sinistros e tal. Então vamos lá. O que a seguradora precisa fazer? Ela precisa compartilhar o risco com a SUSEP. A SUSEP não assume risco, né? A SUSEP é uma empresa que é uma instituição que vai intermediar as operações de seguro, cuidar pelo melhor gerenciamento, mas não é quem vai assumir risco, tá? Não precise rever sua reserva técnica, tendo em vista o elevado prêmio pago pelo segurado. Aqui, se eu não estou muito a par do que é reserva técnica, pode até me confundir, tá? Por quê? Vai entrar muito dinheiro no caixa dela, né? Afinal, essa empresa vai pagar um prêmio muito alto, mas ela está assumindo um risco também potencialmente elevado, tá? Alternativa C, o capital segurado é elevado. Esse é o ponto-chave, né? Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa rever sua reserva técnica. Rever a reserva técnica não quer dizer
que tem um problema, mas ela precisa olhar lá, entender o que está acontecendo, porque a reserva técnica necessária é uma. Quando eu contrato, quando eu vendo um seguro muito grande, né? Então eu, seguradora, fui lá e emiti uma pólice gigante. O que acontece? Eu tenho mais risco para gerir, então eu vou precisar de uma reserva técnica um pouco maior. Então ela precisa rever esse negócio. E aí, possivelmente, contratar um resseguro. Boa, Daniela mandou aqui a alternativa C já logo no começo, ali certinho. Ó. E a alternativa D, né? Busque um crédito no mercado para equilibrar sua reserva técnica. Uma alternativa para a seguradora, né, é fazer o resseguro, e uma segunda alternativa, pessoal, é buscar o crédito. Mas reparem que tanto o resseguro como o crédito são soluções caso ela precise de mais dinheiro, né? Caso ela precise ali ajustar. Mas antes disso, o primeiro passo, que é a resposta cerne ali da pergunta, é que ela precisa rever a reserva técnica, tá? Então, a alternativa C é a que está correta aqui, C de casa. Bora lá, exercício 3. Esse aqui fala de tributo, tá? Tem um histórico recente de prova aí, brincando um pouco sobre essas questões dos tributos. Preocupado com o futuro dos seus filhos, uma mãe contratou... Opa, cadê? Perdi o mouse aqui. Aqui. Uma mãe contratou um seguro de vida, o qual pagou por muitos anos. Depois de alguns anos e com o seguro e com os prêmios em dia, a segurada sofreu um mal súbito e faleceu. Nesse caso, seus beneficiários receberão o capital segurado e por esse motivo pagarão. Seguro tem imposto de transmissão? Não tem imposto de transmissão, tá? Seguro, porque não é transmissão de patrimônio, logo não tem imposto de transmissão, beleza? Quando a gente fala do IOF, ó, o seguro de vida tem um IOF de 0,38, beleza? Só que a gente precisa lembrar que o IOF ele é cobrado no prêmio. Então, essa alternativa B aqui é uma que poderia gerar confusão, porque o IOF, eu lembro que o IOF de seguro de vida é 0,38, né? Só que ele é sobre o prêmio, não sobre o benefício, tá? E imposto de renda sobre a diferença dos prêmios pagos e do capital segurado. Aqui, isso poderia acontecer se fosse o seguro total que a gente falou, né? E quando é o recebimento ali pelo titular. Então, o pessoal gabaritou aí todo mundo. Alternativa D, nesse caso, não vai ter nenhum imposto ali para ser pago. Então, exercício 4. Vanessa é médica, atua no ramo da beleza estética. Ela realiza diversos procedimentos, ajudando seus pacientes a se sentirem melhor com sua aparência. Porém, os procedimentos realizados agregam risco para a sua atividade. Pensando em se proteger de eventos inesperados de sua atividade, qual seria a sua recomendação? Tá? Então, o que ela deveria contratar aqui? Um ponto é assim, pessoal. A Vanessa deveria ter um seguro de vida? Preciso fazer um planejamento dela lá? Provavelmente sim. Ela precisa ter um seguro de acidentes pessoais? Vou fazer o planejamento dela lá outra vez aqui? Provavelmente sim. Provavelmente ela também precise. Tá? Responsabilidade civil familiar? Na real, pode ser que ela precise de todos esses, tá? Mas o que a pergunta está trazendo para a gente, né? A preocupação dela com a atividade, tá? E aí, assim, aqui, como a gente acabou de falar de responsabilidade profissional, está muito fresco ainda na cabeça de vocês, fica muito mais óbvio, né? Muito mais claro quando a gente faz logo na sequência o exercício. Reparem, quando vocês fazem o simulado e fazem o exercício na sequência é uma coisa. Quando vocês fazem a aula, né? Assiste a aula lá e faz exercício na sequência. Se eu assistir a aula e for fazer exercício daqui a 10 dias, muita coisa eu não lembro, não está tão fresca na minha cabeça. Então aqui é para fixar esse conceito. Sempre que falou que a preocupação é com a atividade profissional, com o risco da atividade, responsabilidade civil profissional. Eu poderia mudar esse enunciado e fazer ele 4 vezes diferente, colocando ali palavras parecidas, mencionando que ela trabalha nesse ramo e tal, fazendo com que as respostas fossem outras, tá? Então fiquem atentos porque a prova pode trazer a responsabilidade civil profissional só ali no contexto, mas não como a melhor alternativa, tá? Então vamos lá, exercício 5. Esse é um exercício mais
compridinho, um pouco mais cara de prova ali, né? Texto longo e tal. Ó, diante de uma crise global, Simone perdeu seu emprego. Felizmente, ela conseguiu se recolocar em 6 meses. Porém, durante esse período acumulou algumas dívidas e deixou de pagar os prêmios de seu seguro de vida. Sabendo que seu seguro é antigo e que tem características que ela não encontraria em um novo, ela decide solicitar a reabilitação deste junto à seguradora. Sobre esta reabilitação, considere. Então, bora lá. O seguro deverá ser reabilitado pela seguradora? Estranho isso aqui, né? Tipo, tá muito impositivo, não é verdade? Como que eu obrigo a seguradora a aceitar de volta, né, a segurada, né? Então aqui muito impositivo. A seguradora poderá solicitar reajuste de prêmio? Faz bastante sentido, porque, ó, vamos lá, a Simone contratou esse seguro 10 anos atrás. Aí ela usufruía do benefício de ter contratado ele lá 10 anos atrás. E aí ela teve um problema financeiro, né? E ficou desempregada e acabou deixando de pagar alguns prêmios e o seguro foi cancelado. Ela quer reabilitar um seguro que está cancelado. E aí a seguradora fala, ó, beleza, eu aceito reabilitar. Porém, eu preciso ajustar esse prêmio porque você estava pagando um prêmio muito mais baixo. Tá tudo certo. Lembra que é uma relação comercial, né? Os dois lados têm que estar confortáveis ali. A seguradora poderá solicitar uma declaração de saúde e colocar novos prazos de carência? Perfeito. Então, ó, beleza, eu te aceito de volta, mas, né, eu vou querer aqui algumas informações adicionais. Tá? Então, eu quero novos prazos de carência, eu vou querer que você preencha a declaração de saúde, porque eu não sei se nesse meio tempo você adquiriu uma doença grave e que talvez eu não queira aceitar o teu risco. Tá? E a D aqui, pessoal, a 4, desculpa, os prêmios em atraso deverão ser pagos pela segurada. Tá? Tem outra, isso aqui gera uma dúvida, né? Porque, pô, o seguro foi cancelado e tal. O que acontece, tá? Então, vamos matar as duas que estão com a interrogação aqui. Primeira, o seguro deverá ser reabilitado, esse deverá é o que está errado. A seguradora não é obrigada a reabilitar esse seguro. Ela pode falar, ó, Simone, a gente não vai reabilitar esse seguro, a gente tem uma alternativa que é um produto novo aqui, e é isso. Se ela quiser, ela contrata o novo. Está no direito da seguradora, tá? E a 4, né? Tá certo ou tá errado? Os prêmios em atraso deverão ser pagos pela segurada? Vamos pensar aqui, pessoal, no caso do não pagamento dos 3 prêmios, certo? Então, ó, não pagou aqui o primeiro, não pagou o segundo, não pagou o terceiro, certo? Então, aqui foi cancelado. Vou pôr só de cancelado. Mas concordam comigo que todo esse período aqui, ó, se acontecesse um sinistro, se a Simone tivesse um problema ali, ela estaria coberta, correto? Lembra lá do prazo de graça que a gente viu no exercício, acho que o exercício 3, 2 exercícios atrás? Então, o que acontece? Quando eu peço a reabilitação do seguro, eu vou precisar pagar para a seguradora esses prêmios em atraso, tudo bem? Afinal, eu estava coberto, né? Se tivesse um sinistro, eu ia receber aqui o capital segurado, tá? Então, na reabilitação, os prêmios em atraso, eles têm que ser pagos pela segurada, tudo bem? Então, eu tenho que colocar em dia, né, aqueles prêmios que estavam em atraso, tá? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C de casa, tá bom? Fiquem atentos aí, essa parte de reabilitação. Se a gente colocar a relação comercial ali, né, que é uma relação comercial, que ninguém é obrigado a nada, né, tanto o segurado como a seguradora, similar até a uma contratação, né, facilita ali para o nosso entendimento, tá bom? E essa questão dos prêmios em atraso gera realmente uma dúvida, porque a pessoa deixou de pagar, mas ela teve a cobertura, tá? Oi, Dário, pode falar, bom dia. Bom dia. Nesse caso aí, por exemplo, ele não ficaria meio que condicionado, né, na pergunta que a seguradora aceitou a reabilitação, que a gente entende que ela pode propor um reajuste, né, para aceitar ou não o prêmio, que afinal
foi cancelado ali o seguro, né? Uhum. Não seria uma condição, né, ela pagar os prêmios em atraso que a seguradora já aceitou a reabilitação? Então, Porque fica meio dúbio, né? Eu acho. Eu tenho a mesma dúvida do Dário, porque é o seguinte, não traz prazo de nada ali, nem quanto tempo ela ficou atrasada. Mas se o prêmio for pago, a seguradora tem que reabilitar, não tem o seguro? Também fiquei em se ela, dúvida. vamos lá, ó. Se ela fizer os pagamentos antes do seguro ser cancelado, aí não tem problema nenhum. Aí não é nenhuma reabilitação, na verdade, ela só colocou em dia, tá? O que acontece é que ela perdeu o emprego, né? E aí ela, cadê aqui? E deixou de pagar os prêmios do seguro de vida. Então ela ficou Débito em 6 conta meses. corrente, né? Não entendi, desculpa. Normalmente é débito em conta corrente o seguro. Aí o que acontece? A pessoa não consegue pagar, mesmo ligando na central, já aparece uma trava em sistema falando que não é possível efetuar o pagamento. Normalmente o cliente aí pede para a seguradora fazer uma análise e a seguradora pode fazer a análise e aceitar o risco novamente e aí sim gerar um boleto para pagar esse que está em atraso. E aí continua tendo a cobertura daquele seguro que já estava. Mas caso contrário, ele fica cancelado realmente. Então a pessoa não consegue Isso. pagar se não ligar na central e tentar fazer uma negociação de reativação. Mas tem um prazo para isso, né? A reabilitação, o cerne é a regra da reabilitação. Eu entendi a tua colocação, tá, Dário? Talvez ali no enunciado não ficou explícito que o seguro foi cancelado, né? Que aí falou que ela ficou desempregada durante 6 meses, mas não deixou explícito que ela não pagou durante os 6 meses, né? Entendo, vou até ajustar para os próximos. Obrigado, querido. O cerne aqui é o seguinte, pessoal. Qual que é o conceito da reabilitação, né? Que acho que é a principal mensagem da pergunta. Reabilitação é quando o seguro foi cancelado e aí a pessoa quer reabilitar aquela apólice, tá? Entendo que tem as questões de débito em conta e tal, e aí cada seguradora vai estar vinculada geralmente a um grande grupo financeiro e cada uma vai ter seu fluxo ali de pagamento, mas em geral a prova não vai entrar nisso porque isso são questões muito pontuais de cada operação, né? A prova vai tratar, e aí acho que é importante para vocês, a prova vai tratar dos conceitos mais amplos acerca do tema, tá? Então, assim, não pagou 3 prêmios, o seguro está cancelado. Esse seguro morreu? Não, ele não morreu, ele pode ser reabilitado. Essa é uma condição, tá? E aí o que precisa ficar claro para a gente é que essa condição depende dos dois lados terem interesse. E aí quem tá na posição de conforto aqui? A seguradora, né? Por quê? Eu tinha lá meu cliente, né? A Simone era minha cliente, a Simone deixou de pagar os prêmios. E aí o que aconteceu? O seguro dela foi cancelado. E a Simone está me procurando que ela quer reabilitar esse seguro, tá? Então eu estou no meu direito aqui, pô, eu estou numa posição de conforto. Ela está me procurando que ela quer reabilitar, beleza? Então, para reabilitar, eu preciso de um reajuste do prêmio. Ela não é obrigatório que ela peça, tudo bem? Mas ela pode solicitar o reajuste do prêmio, ela pode pedir uma nova declaração de saúde e uma condição é que os prêmios que ficaram em atraso, aqueles 3, né, que é o de praxe para o seguro de vida, né, aqueles 3 que ficaram em atraso, eles vão ser pagos, tá? Justamente pelo fato que a pessoa teve cobertura naquele período, né? Então ela estava coberta, a gente viu ali pelo conceito do prazo de graça que ela estava coberta, isso que faz com que a pessoa tenha que pagar, tá? Ficou algum outro ponto aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma outra colocação? Vladimir, acho que só, né, implementando, não sei, né? Até a gente pensa ali na prova, mas talvez não tenha ficado claro o quê? Que caso a seguradora aceite a reabilitação, os prêmios em atraso deverão ser pagos pela segurada, né? Porque senão eu acho que mesmo assim dá a entender que tudo Ah, bem, existe sim, essa eu trava, vou tal, mas se ela reajustar pagar, é, eu vou reajustar o texto, eu entendi o teu ponto, até anotei aqui o 5. Os prêmios em atraso serão pagos pela segurada se a seguradora aceitar essa reabilitação, né? Concordo integralmente aí com você, Dário. Bora lá que a gente tem mais umas 20 para fazer aqui. Exercício 6.
Um segurado contratou um seguro de vida, pagou este por anos e anos. Devido a um acidente de trânsito, ele faleceu. Sua família, que são seus beneficiários, nesse momento decidiram acionar a seguradora em questão. Porém, para o espanto de todos, se depararam com a notícia de que poucos dias antes a seguradora havia falido. Tá? Diante dessa situação, o que acontece com os beneficiários, pessoal? Então, a seguradora faliu. Né? O que vai acontecer aqui? Eles vão se tornar credores da seguradora, eles vão receber o capital segurado conforme contratado, eles estão cobertos pelo FGC ou eles estão cobertos pela SUSEP. Então, aqui, pessoal, não tem FGC, né? Faz sentido nenhum, e a SUSEP não garante operação nenhuma. Tá? Então, aqui fica entre a A e a B, né? E aí, como a empresa quebrou, não tem muito segredo. Né? Eles vão virar credores da seguradora. Então, quando você contrata um seguro, né, você está repassando o seu risco para essa seguradora. Né? Qualquer seguro que seja. Contratar o que é o mais barato ali, o barato às vezes pode sair caro. Né? Então, eu posso ter o problema de uma seguradora que não vai me entregar, né, essa prestação de serviço. Tá? Então, a gente vê exemplos de empresas de outros segmentos aí recentemente, né, como o caso da Hotel Urbano, 1, 2, 3 milhas, né? Que tinham preços absurdamente em conta em relação aos seus concorrentes, mas que na hora de entregar ali a prestação de serviço não entregaram. No mercado de seguros é a mesma coisa. Né? Isso incrementa aí um risco de crédito, né? Muito grande. Então, eu, enquanto segurado, né? Eu vou lá e faço seguro do meu carro na Azul. O meu risco com a Azul é o risco de crédito, da Azul não me pagar, tudo bem? O pessoal mandou aqui a alternativa certa, é isso mesmo, não tem nenhuma garantia, como a gente teria ali numa aplicação financeira do FGC, tá bom? Bora lá, exercício 7. Pensando em proteger sua empresa, mas também preocupado com os custos, com os prêmios mensais do seguro, um empresário resolve contratar um seguro empresarial apenas com a cobertura básica de R$500 mil. Sua empresa é uma confecção, meses depois da contratação do seguro, acontece um incêndio acidental, sem feridos, no qual o empresário receberá 450 mil de indenização. Selecione a cobertura adicional mais importante que ele deveria ter contratado para minimizar os impactos desse evento sobre a sua empresa. Tá? Então, aqui, ó, responsabilidade civil, não mencionou ali, né, que ele teve algum ferido que impactou alguém, né? Na verdade, até deixou claro que foi 100 feridos, tá? Danos a terceiros, a gente teve danos a terceiros mencionado? Não teve, né? Não falou que isso impactou o vizinho ou alguma coisa do tipo. O risco de engenharia, pessoal, ele é um risco contratado ao longo de uma obra ali, tá? Então, também não é o cara que faz sentido aqui. E aí, se a gente está a par, né, da regra do lucro cessantes, fica muito claro para a gente. Aí volta naquele ponto. A gente acabou de falar desse tema, ele está fresco na cabeça de vocês, então não deixe ele se perder aí, tá? Que lá no dia da prova possivelmente vai ter alguma coisa para vocês utilizarem esse espacinho da memória que vocês estão ocupando com essa informação. Bora lá, exercício 8. Um determinado segurado teve perda total em seu veículo. Sabendo que este estava alienado a partir de um contrato de CDC, escolha a alternativa que melhor representa a forma como se dará a liquidação desse seguro. Tá? Então, aqui, pessoal, o que acontece? É muito comum que as pessoas comprem um carro e façam um financiamento dele, né? Mas a gente pode ter um sinistro, né? E aí, o que acontece em caso de sinistro? Né? A gente falou lá na aula passada que quando tem um sinistro de veículo, né, a seguradora ela te paga. Né? Se alguém aqui já teve sinistro, já vivenciou essa situação. Então, o que acontece? Se o carro for roubado ou se ele tiver a perda total lá, a seguradora te paga. Mediante a transferência, né, você transferir o carro para o nome dela. Tá? Esse é o racional básico, tudo bem? Ou seja, ela te paga mediante você transferir o carro para o nome dela. Então, tendo essa informação, vamos aqui para as alternativas. Eu vi que a galera já está gabaritando aqui. Vamos ver por que as outras estão erradas. Ó. A seguradora paga ao segurado que pode ou não quitar o CDC? Pô, não faz sentido nenhum, né?
Aí eu fico com o dinheiro todo e vou comprar outro carro e a dívida fica em aberto lá. A seguradora repassa o recurso integral para a instituição financeira e esta repassa a diferença do valor do CDC para o segurado. Essa daqui não é, principalmente pelo fato de que esse dinheiro não tem que passar pela instituição financeira, né? A instituição financeira não tem nenhuma relação com esse seguro, né? Então não faz nenhum sentido aqui. A Professor, alternativa nesse caso, C, pode falar. perdão, eu ia falar, Imagina. essa situação ela se assemelha tanto perda total quanto roubo, ou são praticamente isso. Se ao invés de perda total tivesse roubo na questão, seria idêntica a resposta aí, né? Com relação a. A cobertura básica do veículo, né, é a roubo, furto e roubo, furto e perda total, né? A cobertura básica de todo seguro é aquela que faz o seguro acabar, lembra? Né, que quando eu uso essa cobertura, o seguro não faz mais sentido, né? O risco se efetivou e ele acabou, né? E aí, para o veículo, acaba sendo a perda total, que é o exemplo aqui, e o roubo e furto dá na mesma. Agora, você fala, pô, por que no roubo e furto, né, a seguradora quer que eu transfira o carro para o nome dela? Porque é bem comum, tá, pessoal, que esse veículo, em algum momento, seja encontrado. Seja ele encontrado em boas condições ou seja encontrado só uma carcaça. Se for encontrado em boas condições, melhor para a seguradora, que vai leiloar lá e recuperar uma boa parte desse valor. Desculpa. Ou seja ele um veículo que foi ali, virou uma carcaça, foi depenado, e aí a seguradora vai acabar pegando essa carcaça e leiloando ela e recuperando alguma coisa, tá? Então tem também a questão da subrogação aqui, né? Lembra que quando a seguradora paga o segurado, todo o direito oriundo daquele sinistro é dela, né? Ou seja, eu te paguei o veículo que foi roubado. Qualquer coisa que recuperar daqui para frente é minha, né? Minha seguradora no caso, tá? Então, por esses motivos que acaba que seria aqui a alternativa C, a correta, né? Que a seguradora ela vai lá, então ela quita o CDC. Então o fluxo, né? Ele vai dar cidade de que forma? A seguradora fala, beleza, Vladimir, me manda o boleto da dívida. Aí eu mando o boleto para ela quita o CDC. O que vai acontecer quando quita o CDC? O carro pode ser transferido. E aí, mediante a transferência do carro para o nome dela, ela me paga a diferença. Então, se o carro valia 50 e eu tinha uma dívida de 30, ela quita o boleto de 30, esses 20 ela vai lá e depois e me paga, me transfere para a minha conta. Tá? Então, esse aqui vai ser o fluxo correto, né? Os demais, eles não proporcionam, né, não propiciam esse fluxo, ou seja, de liberar ali o carro para ser transferido, né, e o segurado ter a obrigatoriedade de transferir para a seguradora. Na C, ele precisa transferir para a seguradora o carro, senão ela não vai pagar a diferença para ele. Tá? Então, exercício 8, alternativa C de casa. Bora lá, exercício 9. Esse é um exercício, um tema que a prova abordou por alguns momentos, e acho que vale deixar claro aqui para vocês. Ó. Felipe é sócio de uma empresa juntamente com José. Uma das condições do estatuto da empresa é que os sócios devem fazer um seguro, pois em caso de falecimento, os sócios devem receber quantia suficiente para comprar a parte do falecido na empresa. Tá? O que acontece, pessoal? Tem muitas empresas, né? Foi se entendendo e tem estudos que mostram aí ao longo do tempo que essas empresas elas sofrem muito com a sucessão, principalmente porque muitas das vezes essa sucessão não é para alguém do segmento, por alguém que entenda do tema, tá? E aí você tem uma dificuldade ali, né? Então são dois sócios que entendem o negócio e eles já deixaram claro que eles não querem que as famílias entrem nessa gestão, tá? E aí aqui, que seguro que a gente deve contratar, né? Se a gente contratar o seguro empresarial não tem cobertura, né, de vida, tudo bem? Então aqui a gente, se eu não entender muito do tema, né, se eu tiver um pouco ali sem referência, acaba que eu vou escolher aqui o seguro empresarial. E o seguro de vida, né, é a melhor alternativa. E aí aqui a gente tem uma dúvida.
Então vamos pensar, né? O Felipe tem que contratar um seguro de vida e o José tem que contratar outro. Beleza. Se eu colocar a empresa como beneficiária, o que vai acontecer? Se um dos dois morrer, esse capital segurado vai cair na conta da empresa. Se cair na conta da empresa, não tem como um sócio comprar parte do outro com o dinheiro que é da empresa, com o dinheiro que é dos dois, né? Então, aqui o que mitiga esse risco, né, o que soluciona esse problema é ter um seguro de vida, né, como beneficiários dos sócios, ou seja, o Felipe tem um seguro onde o José é beneficiário e o José tem um seguro onde o Felipe é beneficiário de um capital segurado suficiente para cobrir ali, né, o valor necessário para a compra da fatia da empresa. Tá? Então, aqui é um exercício legal, é uma solução, né, interessante para se apresentar também para os clientes que são empresários, né, e que em algum momento abriu ali para vocês, né, o desconforto com a sucessão da empresa. Bora lá, exercício 10. Carlos buscou seu gerente de relacionamento do banco para ajudá-lo em seu planejamento financeiro. Ao final da assessoria, ele contratou alguns produtos de investimentos e um seguro de vida. Passados 3 meses da contratação do seguro, Carlos foi ler a pólice e algumas dúvidas surgiram diante do que lhe foi apresentado no momento da contratação. Após acionar o serviço de atendimento ao consumidor, suas dúvidas ainda não foram sanadas. Nada mais é do que ele ligou no saque, né? Nesse caso, ele deverá entrar em contato com quem? E aí aqui, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é gerar ali uma pequena confusão, né? Afinal, a contratação foi feita a partir do gerente de relacionamento do banco, e aí o órgão regulador do banco é o Bacen, né? Ele fala ali que ele ligou no saque, e aí a gente tem o Procon aqui para gerar essa dúvida, né? A Previc está perdida aqui, e, no caso, né, ele deve acionar a SUSEP. Tá? Pô, Vladimir, como é que funciona, né? O gerente do banco não é corretor e vende seguro, né? Ele se caracteriza como angariador de uma seguradora. Tá? Se algum de vocês trabalha em algum grande conglomerado e faz a negociação, né, vocês já devem ter visto ou podem ver aí facilmente que quando as apólices são emitidas, sai o nome de uma corretora lá, né? Então tem uma corretora que ela assume todo o passivo dessas contratações e óbvio que ela ganha uma comissão boa para isso também, tá? E aí os gerentes do banco, eles são angariadores, tá? Existe uma briga emérica de corretores versus essa venda feita pelos bancos que acontece, enfim. Em outros países, por exemplo, né, o profissional de seguro é um profissional de seguro, né, um gerente de conta, o clínico geral ali da pessoa não vai vender seguro. No máximo ele vai orientar que ele converse com o responsável pelo tema seguro. Tá? Cada lugar tem sua legislação e a nossa aqui permite, né, essa negociação hoje. Então, aí no caso, o ideal era acionar a SUSEP. E se a dúvida fosse em relação aos produtos de investimento, né, aí sim seria acionar o Bacen. Exercício 11. Um cliente informa seu planejador financeiro que deseja proteger sua família durante 15 anos em caso de falecimento. Ele informa os seguintes dados: imóvel residencial, 3 milhões. Apólice de seguro de vida, 500 mil. Despesas totais de alimentação escolar, 290 mil por ano. 10% de honorário advocatícios e 4% de TCMD. Diante disso, o profissional informa ao cliente que ele necessita contratar um novo seguro no valor D. Ou seja, qual que vai ser o valor desse novo seguro que ele precisa contratar. Tá? Então aqui, pessoal, a conta que a gente vai precisar fazer, ó, aí vocês vão estar com HP fácil lá, né? Você fala, pô, vou ligar ela de novo aqui, que nesse módulo eu não estava usando. Né? Os 3 milhões, o que vai incidir aqui em cima dos 3 milhões? Tá? Honorário advocatício e TCMD. Tudo bem? Ele já tem 500 mil de seguro de vida. Beleza. Então aqui, vamos lá, 3 milhões, enter, 14%,
deu 420 mil. E aí ele está falando de 290 mil por 15 anos. 15 vezes mais. E aí deu lá, né, para a gente, 4.770, tá? Ou seja, para resguardar, né, essa pessoa em relação às necessidades dela, né, a gente está falando ali de 4.770, tá? Mas ele já tem 500 mil contratado, ou seja, na HP saiu ali um valor de uma alternativa, né? Mas na verdade a alternativa correta é a alternativa B, porque se ele já tem 500 mil, né? Então o profissional vai informar que ele tem que contratar um novo seguro em qual valor? No valor da diferença, né? Aqueles 500 mil está longe de atender ali a necessidade dessa pessoa, tá? Vocês, enquanto planejadores financeiros, tá? Vocês podem colocar, né, de uma forma um pouco diferente para esse cliente. Vocês podem fazer um fluxo, porque ele não precisaria dos 290 mil, né, vezes 15, como a gente fez, né? Afinal, a gente está tirando todo aí um custo de oportunidade, né? Então, ele poderia ter um ganho real ali, por exemplo, de 2% ao ano, né? Então, se ele aplicar ali na Selic, uma taxa de juros mais amena, ele conseguiria ganhar 2% ao ano, que seria algo razoável, tá? Quando eu falo 2%, é acima da inflação, né? Numa janela de longo prazo, ali, numa taxa de equilíbrio, enfim, vocês poderiam fazer algum outro cálculo, tá? E aí a prova já trouxe esse tipo de exercício, onde eles até colocaram, né? Desconsidere o valor, o custo de oportunidade e tal, né? Aqui a gente não colocou, justamente porque não tem informação para você levar em conta o custo de oportunidade, né? Então, aí eu precisaria te dar, né? Considere o juro real ao longo dos próximos 15 anos de 2%. Aí você já teria essa informação para fazer o cálculo, tá? Mas aqui é uma pergunta que eu preciso estar a par lá do ITCMD, onde que ele vai incidir, né? Preciso lembrar que o seguro é líquido, e aí ele pode trazer outras informações aqui também, né? Tem um VGBL, tem veículos, enfim, trazer mais informações aí, né? Valores investidos, e aí vocês vão ter que chegar ali no valor do capital segurado a ser contratado. Exercício 12. José, preocupado com sua família, no caso de sua falta, principalmente por ser o principal gerador de renda, contratou um seguro de acidentes pessoais. 2 anos depois da contratação, ele sofreu um mal súbito e faleceu. Sobre seu seguro de acidentes pessoais, o que a gente pode dizer nesse caso? Tá? Se era um seguro de acidentes pessoais, a gente precisa lembrar qual que é a cobertura básica dele, que é a morte acidental, né? Ele sofreu um mal súbito e faleceu. No caso, não é uma morte acidental, né? Ou seja, será pago aos beneficiários? Não. Será pago desde que a doença não seja persistente? Também não. Não será pago por estar na carência? Não faz sentido. Alternativa certa, alternativa C aqui. Então, aqui é muito para relembrar vocês de que a gente tem que estar a par das coberturas básicas dos seguros. Beleza? Olha lá, exercício 13. As operações de crédito são muito importantes dentro de uma economia. Parte delas tem seu risco minimizado a partir da contratação de seguros. A respeito do seguro habitacional, o que a gente pode dizer a respeito desse seguro? Tá? Então, vamos de baixo para cima aqui. Ó. Assume apenas os riscos relativos ao bem? Ele cobre só o imóvel? A gente já viu que não, né? Quem cobre só o imóvel é o seguro residencial, aquele que a gente contrata lá só nosso junto à seguradora. O habitacional é aquele vinculado à operação de crédito que a gente conversou hoje, tá? Então, a D está errado. Seu custo é fixo, independente do valor do imóvel? Negativo, né? Se é um imóvel mais caro, ele é mais caro. Se é um imóvel mais barato, ele é mais barato. Então, seguro normal. Então, o prêmio, né? O custo ali, que é o prêmio que o segurado vai desembolsar, vai depender de todas as variáveis, né? Então, a parte relativa ao imóvel, se é um imóvel de 1 milhão, é um valor. Se é um imóvel de 10 milhões, é muito mais caro, né?
Independente da idade do responsável financeiro, também não, porque é uma pessoa mais velha, a chance dela morrer é maior, né? Isso é probabilidade, e aí ele vai usar a probabilidade ali para calcular. E a alternativa A, ou seja, assume apenas os riscos relativos ao bem e ao responsável financeiro. Essa é a alternativa correta, né, que a gente viu lá, que a responsável financeiro é o MIP, né, que é morte e invalidez permanente, e a parte do imóvel são os danos relativos ao bem, né, que é o DFI, danos físicos do imóvel. Então, alternativa A, exercício 13 aqui, pessoal. Exercício 14. Esse aqui tem carinha de prova, fala lá um monte de informação, tem um monte de informação que você vai usar, mas a grande maioria das informações que estão aqui estão aí só para ver se você está a par, né, do que precisa mesmo para responder essa pergunta. O seguro de um veículo 0 km foi contratado com cobertura compreensiva e valor de referência. Desculpa, preço de referência, ou seja, vai pagar a tabela, né? Sabendo que naquele momento o valor do veículo 0 km era 80 mil, ou seja, quando comprou o carro valia 0 km, 80 mil. E ele foi pago um prêmio de 4.200 pela apólice, beleza. E a franquia de casco é de 5.200. Então a gente já sabe que ele pagou 80 no carro, 4.200 de prêmio, e se bater, tem uma franquia de 5.200, ou seja, se tiver alguma colisão de até 5.200, a seguradora está fora desse negócio. Ele sofreu colisão e gerou danos superiores a 75% do valor de referência. Se passou de 75% do valor de referência, eu já sei que é perda total. Beleza. No momento do sinistro, o valor do veículo usado na tabela de referência era 76 mil. E seu valor de referência para 0 km, 82 mil. Sabendo que o sinistro ocorreu 120 dias depois da compra do veículo, qual será o valor que ele receberá? Aqui, pessoal, tem 3 informações que são primordiais para a gente. O veículo foi comprado 0 km. Beleza, comprei o carro 0. Preciso lembrar que eu tenho valor de novo por 180 dias. Aqui, no caso, foi 120 dias depois. Então, ainda tenho direito ao valor de novo, certo? O valor de novo, quanto que é? 82. E eu sei que foi perda total por causa dos 75 mil. Né? Teve um monte de informação que constava aqui que acabou sendo irrelevante. Né? Então, se eu não tiver muito a par ali das regras e tal, eu acabo utilizando elas de forma indevida. E aí, pô, a pessoa comprou um carro de 80 e aí teve perda total e ela vai receber 82? Sim, porque o seguro visa repor a perda patrimonial. E o patrimônio vale 80, agora ele vale 82. Eu não fiz um seguro de 80 mil, eu fiz um seguro desse veículo. Né? Então, alternativa certa, alternativa A, a pessoa vai receber 82 mil, vai poder ir lá comprar um carro 0 km, exatamente igual o que ela teve, que teve perda total. Exercício 15. Um filho, 32 meses após o falecimento do pai, descobre que o mesmo tinha um seguro de vida e que ele era seu único beneficiário. Sabendo que o seguro estava vigente no momento do falecimento do seu pai, o que ele deve fazer aqui, pessoal? Então, ele deve acionar um advogado para ajudar ele a resolver essa situação? Negativo, né? Provavelmente, se ele acionar um advogado, ele vai gostar ali, vai querer ajudar ele para receber uma participação, né? Por trabalhar e ganhar ali uma ação relativamente fácil. Não tem nada a fazer, já se passaram mais de 24 meses e ele perde o direito ao capital segurado. Aí aqui, pessoal, se eu não tiver muito clara aquela questão do prazo, lembra, tive o seguro, doença grave, para mim, 1 ano. Tinha o seguro, morri. Para os beneficiários, 3 anos. 12,36. A regra é 12,36. Beleza? Alternativa C, acionar a SUSEP para que ela obrigue a seguradora a pagar. Por que eu vou acionar a SUSEP nesse caso? Eu não tenho nenhum problema com ela por hora. Né? Se está clara para mim ali a regra do negócio, eu ainda não tenho nenhum problema com a SUSEP. Tá? A seguradora se negou a pagar dentro dessas condições. Aí ele aciona a SUSEP. Tá? E a alternativa que parece mais simples ali, né, mas é a correta,
tá? Reunir a documentação exigida pela seguradora e dar entrada no processo de sinistro. O pai dele faleceu, o seguro estava vigente quando ele morreu, essa é a parte importante. Lembra lá que a gente falou, né, do prazo de graça? Então, se o seguro ainda estava vigente, está tudo certo. 32 meses depois, obviamente, esse seguro no sistema lá da seguradora e até junto à SUSEP, ele já consta como cancelado, né? Mas na hora de dar a entrada do sinistro, o que é importante é a data do evento. Quando aconteceu o evento? Aqui. E aqui o seguro estava vigente. Beleza, tem direito à cobertura. E ele entrou ali em cima da hora, né? Ele teria os 36 meses, ele fez ali 32 meses depois. Exercício 16. Ó. Antônio Carlos contratou um seguro de vida, ainda quando era bem jovem. Atualmente ele tem 52 anos e esse seguro tem capital segurado de 250 mil e prêmio mensal de R$ 245. Caso o seguro esteja com 2 prêmios em atraso e Antônio Carlos sofra uma morte acidental, podemos afirmar que, então ele tem um seguro, capital segurado de 250 mil, é um seguro de vida, e ele tem lá um prêmio de R$ 245, ele está com 2 prêmios atrasados, e aí ele morreu, morte acidental. Tá? O que vai acontecer aqui? Tá? Seguro de vida, pessoal, cobre morte por qualquer causa. Tá? Ou seja, se a morte foi acidental, se foi uma morte natural, indifere. O que pode acontecer é que tem alguns seguros de vida que tem uma cobertura por morte e uma cobertura por morte acidental. E aí, no caso da morte acidental, ele receberia as duas, tá? Que geralmente tem o mesmo valor e aí acaba dobrando o capital segurado. Mas ele não comentou aqui que tinha uma cobertura adicional por morte acidental. Né? Ele tinha só uma cobertura do seguro, que é por morte. Beleza? Tá? Então, seus beneficiários vão ficar desamparados? Negativo. Né? Na verdade, ele cobre morte, independente da causa. Eles vão receber 250 mil? Tinha 2 prêmios em atraso. Né? Então, aqui está errado. Ó, não receberão nada, já que o seguro está cancelado? Também não. Então, reparem que aqui a gente trata alguns itens, né? Ou seja, se eu não estou a par dos 3 prêmios, né? Aquela regra que a gente falou dos 3 prêmios para cancelar o seguro, pode ser que eu coloque a D, porque eu vou achar que o seguro está cancelado, porque ele está com 2 prêmios em atraso, tá? Se não tiver claro para mim a cobertura básica do seguro de vida, que é a cobertura por morte, por qualquer causa, também tem a questão do prazo de graça, que tem que abater o valor, né? E aí, somando todo esse conhecimento de conceito que vocês têm, a gente vai chegar lá na alternativa C de casa. Exercício 17. Uma pessoa decide contratar um seguro de vida quando já está com 58 anos. Tendo em vista que essa pessoa tem filhos gêmeos com 2 anos de idade e que eles são o grande motivo para a contratação desse seguro. Qual a modalidade de seguro de vida mais aderente à necessidade dela? Ou seja, a pessoa está com 58 anos, ela quer contratar um seguro de vida pensando no futuro desses filhos gêmeos que têm 2 anos de idade, que são super jovens, ou seja, isso tem aqui um prazo relativamente longo. Ela não delimita também, né, quanto tempo, ou seja, ela não delimita que ela quer resguardar eles por 1, 2, por quanto tempo, tá? E aí aqui vamos entender quais seguros que fazem sentido, tá? Vamos olhar aqui de baixo para cima. O total misto, ele paga em caso de morte ou sobrevivência, né? E aí, essa pessoa não deixa claro que ela quer guardar um dinheiro pensando na faculdade dos filhos e tal. Não deixa claro que não é esse o objetivo, né? Então, não é aqui. O total puro não faz sentido algum, né? Afinal, ele paga só em caso de sobrevivência, né? E aí a gente fica entre seguro de vida inteira e o seguro temporário. Qual que é a grande diferença dos dois aqui, né? É que o seguro temporário é aquele que eu comentei com vocês na aula passada, que ele tem a idade máxima, tá? Que geralmente é 65, 70 anos. Como aqui a pessoa tem 58 anos, eu não sei por quanto tempo ela vai querer permanecer com esse seguro. Se ela vai querer por 10, 20, 30 anos. Né? Quer resguardar os filhos por 20 anos, então até os 78, por exemplo. Eu não tenho essa informação. Então, para atender melhor ali a necessidade dela, né, o ideal é que a gente recomende ali um seguro
de vida inteira, né? O seguro que, enquanto os prêmios forem pagos, ela tem direito à cobertura. Bora lá, exercício 18. Esse exercício caiu na prova, em alguma das provas aí, uma ou duas, se eu não me engano, durante a pandemia ali e tal, o pessoal comentou, tá? Então, os últimos anos aí tem histórico de cair, e aí vocês vão levar aqui tranquilamente, ó. Abel teve a felicidade do nascimento da sua filha na última semana. Vindo de origem simples, ele teve dificuldades para concluir sua faculdade por questões financeiras. Para que sua filha não corra esse risco, qual o seguro de vida que ele poderia contratar para garantir que ela tenha recursos suficientes para realizar a faculdade, tá? Ou seja, ele precisa de um seguro, o Abel aqui no caso, ele precisa de um seguro que cubra em caso de morte, mas que ele tem que ter ali um valor por sobrevivência, tudo bem? Porque qual que é o objetivo? Garantir o estudo da filha, né? Se ele morrer, tem que ter um dinheiro para ela. E se ele sobreviver, também tem que ter o dinheiro para ela fazer a faculdade, né? Então, se ele contratar um seguro total e morrer, acabou, né? Então aqui não é. O seguro temporário e o seguro de vida inteira, eles entram naquela situação onde, caso ele morra, ela está coberta, né? Caso ele sobreviva, ela não vai ter ali o recurso para fazer, né, a faculdade, né? Então aqui o seguro que melhor atende esse objetivo, consegue atender a necessidade apresentada, é a alternativa C, né? O seguro total criança. Bora lá, exercício 19. Uma seguradora foi acionada por um sinistro em um veículo. O que desobrigaria essa seguradora com relação a esse sinistro, né? Então, o que faria ela não precisar pagar, tá? Caso o condutor do veículo segurado fosse o responsável pela colisão, pô, contratei um seguro, aí eu estou dirigindo e eu cometi um erro no trânsito, aí eu bati meu carro. Aí, então, eu sou o responsável por essa colisão. Faz sentido que eu não esteja coberto? Não, né, pessoal? Falou aqui que o segurado ele agiu de má fé, infringiu regra, cometeu algum dolo. Não, né? Então não faz sentido aqui não. Vou avançar aqui e já te chamo, tá, Bruno? Caso o veículo fosse utilizado para fim diferente daquele mencionado na proposta de contratação. Contratei lá o seguro de veículo, né? E aí agora as pessoas elas conseguem fazer entrega para o Mercado Livre, né? E pessoa física, por exemplo. Aí eu contratei o seguro para o meu veículo, coloquei que ele não é usado para trabalho. Aí o que a seguradora faz? Ela me analisa minhas informações para um veículo de passeio. E o veículo é usado para fazer entregas. Aí o veículo está sendo usado para um fim diferente. Se tiver um sinistro, esse fim diferente, né, identificado pela seguradora, vai desobrigar ela a pagar. Então, essa aqui é a alternativa correta, né? Aqui tem algo que desobriga a seguradora. Caso o veículo fosse roubado a ser estacionado em uma via de grande fluxo. Qual que é o problema de estacionar numa via de grande fluxo? Não faz sentido. Na verdade, aqui, se ele fosse roubado numa via de grande fluxo, ele vai estar coberto, né? E alternativa D, caso o sinistro tenha ocorrido a mais de 300 quilômetros do endereço residencial do segurado. Também não tem problema nenhum, né? Aqui é para trazer uma confusão com aquela cobertura quando a gente vai contratar o seguro, né, do guincho, né? Ah, guincho a 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros, né? Isso é uma questão de uma assistência. A cobertura básica, ela cobre ali território nacional, tá bom? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa B, ou seja, qual dos eventos aqui é desobrigar a seguradora, né? Caso o veículo fosse utilizado por um fim diferente do mencionado. Reparem que aqui fica claro que o princípio da boa-fé. A boa-fé é que você me falou que você ia ter um veículo utilizado para passeio e ele está sendo utilizado para trabalho. Faltou a boa-fé. Beleza? Isso parametriza muito essa operação de seguro. Bruno, pode falar, querido, fica à vontade.
Beleza, professor, você poderia falar um pouco mais, só explicar sobre o seguro total criança? Porque eu não peguei, não. Claro. O Dotal, tem 3 tipos de Dotal, né? Tem o Dotal puro, que é aquele que paga em caso de sobrevivência apenas, que é um seguro pouco funcional, pensando no planejamento financeiro. Às vezes, para uma empresa, no planejamento tributário dela, pode fazer sentido. Então, eu vou pagar bônus para o meu executivo, eu faço um Dotal puro, tá? Mas é bem pontual. O que faz mais sentido é o Dotal misto, que é aquele que paga em caso de morte ou sobrevivência. E aí o Dotal misto, como que ele é dado, né? Ele é dado em se contrata ele por tempo. Então você pode contratar o Dotal misto para 5, 10, 15, 20 anos, tá? E aí, em caso de morte no período, a família recebe, os beneficiários recebem. Em caso de sobrevivência, o titular recebe lá no final, tá? E o Dotal criança? O Dotal criança, a grande diferença do misto para o criança é que o Dotal criança ele vai ter como beneficiário a criança, tá? E aí o prazo é vinculado à idade dela, tudo bem? Então, quero colocar que esse seguro se encerre com 18 anos do meu filho. E aí ele vai colocar lá um Dotal criança com prazo de 18 anos da idade da criança. O responsável financeiro, a análise de risco ali, né, de sobrevivência ou não, é feita pelo titular financeiro, né, a partir dele. Mas o beneficiário desse valor vai ser uma criança. Fez sentido aqui, Bruno? Fez. Então vamos lá. Se você pega um total criança e o titular do seguro morre, o que acontece? O dinheiro vai para a criança. E aí, se Tá, ela não, se ela for, se ela tiver, ainda não tiver idade, né, para ser independente, né, aí ela vai ter um responsável financeiro que vai fazer o recebimento desse valor por ela. tá. Esse seguro não é muito comum aqui no Brasil, né? Cara, ele vem se tornando mais comum, principalmente essas seguradoras gringas que estão aqui, né, Prudential, MetLife, eles têm essa. É que assim, você não encontra o termo Dotal criança, não é, geralmente ele não vai constar no nome do produto. Tá? Eles vão Tá. empacotar ele de uma forma que tem um nome comercialmente muito mais atrativo, né? E ele vai te passar esse benefício, né? Boa, Mas concordo que com as grandes seguradoras, né, quando a gente olha ali a grande massa não é tão popular não. boa. Valeu, professor. Então bora lá, exercício 20. Vou fazer assim, pessoal, ó, até em respeito do tempo do sábado de todos, vou fazer o 20 aqui, tá? E aí na sequência, eu já vou mandar lá no WhatsApp, tá? O PDF dos outros 5 exercícios, tá? De qualquer forma, depois o professor Felipe vai subir o material todo na plataforma para vocês é, analisarem, e aí se tiver qualquer dúvida, vocês me acionam lá, tá bom? Então, essa daqui é uma pergunta que conversa bastante com uma que caiu na última prova, tá? Que o pessoal trouxe para a gente. Então, vamos lá para não deixar esse ponto passar. O marido de Isabela está limpando a janela de sua residência quando acidentalmente ele derruba a embalagem de um produto de limpeza. A embalagem danifica o veículo do vizinho, que estava parado no estacionamento do prédio. Que cobertura atenderia à necessidade de Isabela nessa situação? Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Roubo e furto, esquece, não tem nada a ver. Né? E aí, aqui a gente tem 3 coberturas que a gente pode gerar alguma dúvida ali. Né? Então, acidentes pessoais, a cobertura de acidentes pessoais é uma cobertura de um seguro para a pessoa, né? Então, na verdade, foi um acidente o fato dele ter derrubado ali, mas não é a cobertura de acidentes pessoais. Então, isso aqui está fora. A cobertura básica do seguro residencial, qual que é? Incêndio, queda de raio, explosão. Então, não faz sentido. Não foi isso que aconteceu, tá? Então, o que que atenderia, né? O que que atenderia melhor a necessidade dela? A responsabilidade civil familiar. Só relembrando, o que que é essa responsabilidade civil familiar? Ela é uma cobertura contratada de forma geral, anexa a um seguro residencial, então o contrato de seguro residencial e o contrato ali é uma cobertura adicional, onde qualquer evento que aconteça, né, relacionado ali às pessoas que tem, vivem, né, habitualmente estão naquele imóvel, né, vai gerar ali uma cobertura, tá? Então, por exemplo, o cachorro mordeu
o porteiro, o carteiro, por exemplo, né? Aí você precisa pagar uma indenização ali, precisa pagar responsabilidade civil familiar, porque o cachorro mora ali e tal. Então, esses são alguns exemplos. Ah, derrubou alguma coisa que estragou a casa do vizinho, tal, né? Então, aqui está incluída a responsabilidade civil familiar. Óbvio que sempre que ficar claro no contexto que foi um acidente, que foi um ato fortuito, né? Ah, não gosto do meu vizinho e aí taquei o negócio no carro dele, né? Não vou poder usar a cobertura ali para me pagar em relação a isso, tá? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C de casa. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Queria abrir para alguma pergunta, alguma colocação, entender com vocês se vocês querem fazer algum questionamento, se alguém quiser falar em alguma coisa, fiquem à vontade, pessoal. Professor, Oi. eu queria saber se vocês têm o material seguinte. Amanhã, no domingo, né? Eu pensei em fazer o simulado da prova, fazendo os horários certinhos, fazer como se fosse uma simulação de fato da prova, do dia da prova. 9 horas e etc. A prova é impressa, né? Então, eu queria ver se vocês não têm um material assim com as questões impressas para a gente imprimir e fazer, ou a gente tem que montar aqui? Cara, essa parte de disponibilizar os materiais fica mais a critério do professor Felipe, tá? E elas ficam dispostas lá na plataforma para vocês, né? Tá. Os simulados, tá? Eu sei que quando a gente acaba as aulas aqui, ele sobe o material lá. Eu só não sei se você consegue exportar ele em PDF, tá, Bruno? Tá. Até eu sei que o professor está online, eu já falei com ele hoje de manhã. Se você quiser mandar lá no grupo do WhatsApp, marca ele na mensagem, Boa. certamente ele vai te dar ali algum caminho, te explicar melhor essa questão, né? Então, eu dou aula aqui, mas não sou eu que compartilho, que alimento lá a plataforma para vocês, tá? Aí Boa. ele vai Beleza. conseguir te explicar melhor esse detalhe aí. Valeu, professor. Imagina. Algum outro ponto, pessoal? Então, acho que sábado aí para vocês, para nós, né? Vou exportar aqui, gerar um PDF das 5 questões ali que ficaram, né? Então, tinha preparado bastante exercício para a gente fazer, acho que fez 20, fez mais que um módulo todo, né, da prova, e aí tem mais 5 para vocês trabalharem aí individualmente e fiquem à vontade de acionar lá no grupo, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, mais um dia. Então, um abraço a todos aí, ótimo final de semana, pessoal. Valeu. Valeu, professor.